Isso aí, galera, vamos lá fazer uma aulinha agora. Coloquei o Pantera para dar uma animada aqui na minha aula. Felizmente o áudio não vai chegar aí para vocês, mas pelo menos deixa um pouquinho mais feliz aqui o meu ambiente. Falar das propriedades coligativas. A presença de um soluto afeta as propriedades físicas do solvente. Um desses efeitos, a osmose, é de enorme importância porque contribui para os fluxos de nutrientes através das paredes da célula biológica e para o movimento das soluções através das plantas. Quando os químicos começaram a estudar as propriedades de soluções quantitativamente, eles encontraram um fato muito peculiar. Algumas propriedades, inclusive a osmose, só dependem das quantidades relativas de soluto e solvente e são independentes da identidade química do soluto. Isso daí é importante, cara. As propriedades que dependem do número relativo de molécula de soluto e solvente e não da identidade química do soluto são chamadas de propriedades coligativas. E nós temos 4 propriedades coligativas que são as principais. O abaixamento da pressão de vapor do solvente, o aumento do seu ponto de ebulição, o abaixamento do seu ponto de congelamento e a osmose. Então, já que nós vamos estudar aqui, vamos começar um estudo. Uma coisa que é o seguinte, a propriedade coligativa não depende da identidade química da solução, nem do soluto. É só do que está misturado lá dentro. Então, a gente tem que saber calcular a quantidade de partícula que está misturada lá, que está dispersa na sua solução. Então, por exemplo, a gente tem que ficar esperto aqui com duas coisas. Se o soluto dissocia ou não dissocia. Se ele dissociar, por exemplo, os ácidos, bases e sais, aí a gente vai ter que contar a quantidade de íon que tem na solução. Por exemplo, o NaCl, ele tem ali 0,1 mol por litro. Depois de dissociado, nós vamos ter 0,1 mol por litro de Na e 0,1 mol por litro de Cl, de cloreto, de Cl-. Então, nós vamos ter um total de partículas dispersas de 0,2 mols por litro. Já aqueles solutos que não dissociam, se eu tenho 0,1 mol, ele vai terminar com 0,1 mol. Então, gente, fique esperto. Se terminou com ose, não dissocia. Glicose, frutose, sacarose, nada disso dissocia. Agora vamos começar a ver, pouco a pouco, alguma dessas propriedades coligativas. Vamos falar aqui sobre a diminuição da pressão de vapor, a tonoscopia. Vocês podem ver aqui que nós temos dois casos. Um com o solvente puro e o outro a gente colocou lá uma açuquinha no meio, deu uma misturada, aumentou a quantidade de soluto. No item 1, onde nós temos o solvente puro, a nossa pressão de vapor é bem maior. Agora aqui, onde nós colocamos a glicose, a pressão de vapor diminui. Então, nós observamos esse fenômeno de propriedade coligativa tonoscopia, nós diminuímos a pressão de vapor do solvente. Agora, nós podemos fazer aqui uma relação da variação da temperatura. Vocês podem ver que numa temperatura fixa, a pressão aqui aumenta, olha, tem uma variação de pressão. Então, à mesma temperatura, a pressão de vapor do solvente é maior que a pressão de vapor do solvente na solução. Agora, vamos aumentar a temperatura de ebulição do nosso sistema. Então, nós temos lá a água pura, que ela vai entrar em ebulição numa certa temperatura. Agora, a partir do momento que você coloca um soluto na água, você forma uma solução. Esse soluto vai roubar energia cinética aqui no meio, ele vai fazer uma bagunça danada e vai resultar que nós aumentamos a temperatura de ebulição. Por isso, a água com açúcar, a água com sal, ela vai ferver numa temperatura maior do que a água sem nenhum desses dois solutos. A crioscopia. Agora nós vamos fazer o contrário, nós vamos abaixar a temperatura de congelamento.
Então nós teríamos aí a água que ia congelar numa determinada temperatura, e como nós adicionamos a ela um soluto, nós diminuímos a temperatura de congelamento dela e ela congela numa temperatura menor. A osmose. Vamos falar um pouco sobre a osmose. Como mencionado anteriormente, a osmose, fluxo de solvente atrás de uma membrana, através de uma membrana para uma solução mais concentrada, o fenômeno pode ser demonstrado no laboratório, separando a solução e o solvente puro por uma membrana semipermeável, uma membrana que permite a passagem de certos tipos de moléculas ou íons. O acetato de celulose, por exemplo, permite a passagem de moléculas de água, mas não moléculas de soluto, e íon com suas volumosas camadas de molécula e água e hidratação. Inicialmente, as alturas da solução do solvente puro, elas vão ser maior, porém, ao passar do tempo, ele começa a subir e vai mudar, vai dar um diferencial entre as duas colunas, porque o solvente vai começar a fluir. Nós podemos fazer uma experiência simples que pode ser reproduzida em casa mesmo. Você pode usar o ovo, você coloca alguns ovos num becker e adiciona vinagre. E deixa ele pernoitar ali no vinagre, deixa ele dormir no vinagre. E aí você vai transformar a casca do ovo numa membrana semipermeável. Depois você retira ali 2 ovos, um você coloca num becker com água destilada e o outro você coloca num becker com uma solução de glicose ou uma solução de sal. E aí você vai perceber o seguinte, que o solvente, a água destilada, vai migrar para o lado da solução mais concentrada. Então a água destilada vai entrar no ovo, o ovo vai apresentar um certo inchaço. Ele vai inchar, vai crescer um pouquinho. Já na outra, onde você tem uma solução de sal, uma solução de glicose, o que está dentro do ovo, a água que está dentro do ovo, vai migrar para o lado de fora e o ovo vai diminuir. Você vai poder comparar os dois, comparar o aumento e a diminuição. Você vai ver que cada ovo apresenta um tamanho determinado. A osmose tem um papel importantíssimo na manutenção da vida. As paredes das células biológicas, elas agem como membranas semipermeáveis que permitem a passagem de água, moléculas pequenas e íons hidratados. Porém, elas bloqueiam a passagem de enzimas e de proteínas que foram sintetizadas dentro da célula. A diferença nas concentrações do soluto dentro e fora da célula dá origem à pressão osmótica. A água passa para a solução mais concentrada no interior da célula, levando moléculas pequenas de nutrientes. Essa fluência de água também mantém a célula túrgida, o inchaço, túrgido e inchado. Quando a provisão é cortada, a turgidez é perdida e a célula fica desidratada. Em uma planta, essa desidratação resulta no murchamento. Carne salgada é preservada do ataque bacteriano por osmose. Nesse caso, a solução salgada concentrada desidrata e mata a bactéria. A bactéria se lasca, cara. Coitada da bactéria. A osmose é uma propriedade termodinâmica. Então, olha, aqui vocês puderam reparar que o solvente ele migrou para o lado da solução mais concentrada. Vou falar sobre a pressão osmótica. A pressão osmótica é a pressão que você tem que aplicar no lado daqui, mais concentrado. Você tem aqui a solução mais concentrada, você tem que aplicar uma pressão para impedir que o seu solvente invada. Essa pressão recebe o nome de pressão osmótica e é representado pela letra π maiúscula. Vamos falar aqui da equação da pressão osmótica. A equação da pressão osmótica. E ela é conclusões de Van der Hoef. Esse camarada aí, ele fez uma associação, cara, brilhante da lei de gases, desenvolvida por Boyle e Charles. Ele observou o seguinte, que a pressão osmótica de uma solução é igual à pressão que o soluto exerceria no estado gasoso, ocupando o mesmo volume da solução na mesma temperatura. Aí ele pegou ali a lei dos gases, PV igual a nRT, e ele adequou a equação para nós calcularmos a pressão osmótica. Espero que ajude aí na resolução dos exercícios. Um abração, até mais.